Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Patrimônio Cast. Hoje é uma edição muito especial. A gente está recebendo aqui uma pessoa que vai contar histórias maravilhosas pra gente. Felipe Rodrigues está aqui como host do podcast, meu colega e nosso diretor da Patrimônio Imobiliário. Olá pessoal, todos muito bem-vindos ao Patrimônio Cast. Realmente uma edição muito especial. A gente vai falar de uma empresa que tem 50 anos. 50 anos de muita história, muita realização, mas principalmente 50 anos ajudando a construir Maringá. É isso aí. Alguém já sabe aí? Dá um palpite quem que é o nosso convidado de hoje? Wilson Yabico, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O Wilson é fundador, sócio hoje, proprietário e fundador da construtora Design, uma construtora de 50 anos e que, como o Felipe mesmo disse, ajudou a construir a cidade de Maringá. Wilson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite e vamos ter uma história bem interessante para contar. Já estávamos conversando antes, né? E tomara que quem ver ou ouvir essa entrevista goste daquilo que nós vamos conversar. É isso aí, eu tenho certeza que tem muita gente curiosa para ouvir o que a gente vai falar aqui hoje e a gente vai contar a história aí dos prédios mais icônicos de Maringá, né? Impossível não gostar. É impossível alguém, assim como nós, apaixonado pelo mercado imobiliário, apaixonado por desenvolvimento urbano, não se apaixonar pela história da Design. É isso aí. Wilson, a Design começou em 1975. A empresa está fazendo 50 anos agora, né? E na época, você, um jovem estudante, teve ali uma visão de negócio muito futurística, muito ousada, né? Mas eu imagino que Maringá naquela época era muito diferente, né? Maringá é uma cidade nova. E como é que foi empreender naquela época? Hoje eu já imagino que empreender já não é uma coisa muito fácil, né? Mas naquela época devia ser mais difícil ainda. Como foi para você ter a ideia de criar uma construtora? Como que começou tudo isso? Não foi difícil, como você disse, porque nós dependemos muito de uma cidade onde você mora. E Maringá cresceu e ajudou muito a todos. E a minha vida eu construí em cima do desenho. Eu sempre dependi do desenho. E foi quando meu pai falou, você tem que buscar o seu ponto forte. Escolhe o ponto forte, pensa, e você tem que dedicar a esse ponto forte. E eu pensei logo no desenho, que eu gostava sempre de desenhar. E eu fiz a minha vida, a história da Design, que completa 50 anos, sempre em cima do desenho. Tanto é que o próprio nome, né, foi batizado por Design. Design, é verdade. Design é a arte de propor formas, criar espaços através do desenho. Né? Então, é muito interessante. E olha que confusão mental que isso causa. Porque normalmente quem olha para desenho, talvez a primeira coisa que vem ligada à arte ao desenho, é a arquitetura. E você partiu para engenharia. Fez engenharia aqui na UEM, não foi? Foi. É que eu tive muita sorte na vida, né? Eu passei por bons arquitetos como mestre. Eu comecei a trabalhar cedo como aprendiz de desenho de arquitetura. Mas eu sempre gostei de desenhar outras coisas. A criação de marcas, símbolos e etc. E naquela época tinha vários concursos, né? Todo aniversário tinha um concurso de símbolo do aniversário da cidade. E eu sempre vencia esses concursos e ganhava um dinheirinho. E assim que eu comecei. Daí eu tive bons professores na área de arquitetura, né? E daí fui parar na prefeitura como desenhista. E ali, mais uma vez, bons professores, bons engenheiros, bons arquitetos. Quem te convidou para ir para a prefeitura? Você era um menino à época. Eu fui buscar emprego. Né? Eu trabalhei em escritório de outros engenheiros, como aprendiz de desenhista. E quando eu senti que podia me virar, fui buscar emprego. Né? Passei por algumas consultoras pequenas. Aí surgiu a oportunidade de conhecer um pessoal lá da prefeitura. E eu consegui um emprego lá. Na época você já fazia engenharia na UEM? Não. Ainda? Ainda não. Eu devia ter
16 para 17 anos. Naquele tempo, podia trabalhar, menor de idade, sem problema algum. E dentro da prefeitura, eu passei a trabalhar no escritório técnico de planejamento. Outra sorte, né? Porque ali reunia os melhores engenheiros e arquitetos da cidade. Você se recorda essa época, mais ou menos, quantos habitantes, que tamanho que tinha Maringá? Tinha quantos habitantes nessa época, por exemplo? Hoje nós estamos 450 mil, mais ou menos. 450 mil, naquele tempo, estava chegando em 110 mil habitantes, né? E por isso que eu falo, nós temos muita gratidão pela cidade. Porque a cidade evoluiu e nos ajudou a evoluir, a crescer, né? Por isso que eu falei que não foi difícil, não foi tão rápido, né? Apesar de 50 anos. Mas daí, trabalhar com esses profissionais no ETPlan, aprendi muita coisa lá. Depois mudou a administração, fui convidado para trabalhar na assessoria do gabinete do prefeito para assuntos de arquitetura e urbanismo. Mais uma vez, ao lado de um bom arquiteto e engenheiro, Dr. Lúcio Vicente Kasprovics. E tive a oportunidade de participar de quase todos os projetos daquela época. Mas chegou o momento, foi nessa época que eu ingressei na faculdade de engenharia. E não tinha mais como conciliar. Que tipo de projetos, essa época, por curiosidade, que tipo de projetos a prefeitura fazia? Porque a prefeitura não faz prédios, a prefeitura faz talvez pontes ou o quê? Planejamento. Ali tinha todos os projetos, FINEC, FINC, CURA, toda a expansão da cidade precisava de projeto de galerias, né, de água, de esgoto, de asfalto, pavimentação. Tudo isso tinha que passar por um projeto, orçamento, e era encaminhado para o governo estadual ou federal para obter o financiamento. Esses eram os projetos. As praças, as escolas, as creches, né? A biblioteca, a antiga biblioteca, é uma obra que ficou aí, né? Marcou época. Então eram esses projetos. Muito interessante. Agora, era um projeto feito no MOOC, na mão. Não tinha AutoCAD? Não tinha computador na época, né? Render. Então, nós vamos colocar mais sentimentos no projeto, né? Um projeto desenhado à mão primeiro, mão livre, esboçado à mão livre, depois passado a limpo, ele tem mais molho, tem mais consistência, né? Tem mais aquilo que vem da cabeça. Mais sentimento. Mais sentimento, mais criatividade. Então hoje a coisa ficou meio automática, né? Mas é muito interessante ver os desenhos como eram feitos naquela época. Primeiro um esboço a lápis, depois passar limpo isso num papel vegetal a lápis, depois em cima do lápis vinha a tinta nanquim, né? Cada espessura do traço era uma pena diferente. E era desenhado com pena? E tinha também aquelas... aqueles negócios onde apoiavam as folhas, como é que é o nome daquilo? Prancheta? As pranchetas. Não, era prancheta inclinada, né? A régua T porque do lado de cá é um T para dar a perpendicularidade, né? Corre aqui. E para escrever, era o mais interessante, tinha o normógrafo, letra por letra, número por número, o tamanho da letra, você trocava a régua, né? Tem vários tamanhos de régua, e tinha um aparelho manual que era apelidado de aranha, que ele tinha formato de aranha, né? Uma agulha que corria nos sulcos da régua, e na outra ponta a canetinha nanquim, e outro lado apoiado aqui. Você segurava e ia passando na régua as letras ou números e ia escrevendo a nanquim no projeto. Tudo era desenhado. Dava muito mais trabalho, né? E muito mais tempo também para se criar um projeto do que hoje. A criação não. Passar limpo sim. Né? Então tinha vários desenhistas, uns passava limpo a ideia, o estudo, aí passava para quem só fazia o nanquim, né? E você fazia qual pedaço?
Eu no começo passava nanquim, depois fui evoluindo, a ponto de o arquiteto fazia um rascunho bem pequeno, falou, ó, desenvolve para mim. Aí ele ia me ensinando a dimensionar. Isso foi uma escola e tanto, né? Até o ponto que ele falou, ó, precisa projetar isso, eu projetava. Aí cercado de vários desenhistas de nanquim, passava limpo para mim. Até que eu já tinha meu escritório de desenho, então tive que abrir mão da prefeitura e passei a atender vários engenheiros, né? E isso foi até o 3º ano da faculdade. No 3º ano da faculdade, eu convidei um ex-professor meu da faculdade, do 2º ano, a vir trabalhar comigo. Né? Aí aquele escritório de desenho virou um escritório de engenharia. Então nós tínhamos nossos próprios clientes, eu atendia, projetava como um arquiteto, né? Na época, e como engenheiro. E já chamava design? Na fundação, né, do escritório de desenho, antes era Design, Artes e Criações. Depois que esse engenheiro chegou, então passou a ser a construtora Design. Né? Que então, legal. 75, 50 anos desse ponto. Mas o escritório já existia bem antes, como escritório de desenho. E você se lembra qual foi o primeiro prédio que de fato vocês fizeram e entregaram? Você se recorda? Naquela época não era normal morar em apartamento, tinha poucos prédios de apartamentos. Morava mais em residência, na Zona 2, principalmente na Zona 5, que naquela época era um novo lugar mais alto da cidade, terrenos maiores. Então, naquela época eu projetei muitas mansões ali, 300, 500, até 1.100 metros quadrados. Né? E uma dessas residências que marcou época foi a residência da Dona Natália e o Alfredo Martim. Eram proprietários do Centro Comercial Tiradentes. Aquela residência que fica em frente à loja do Centro Comercial Tiradentes. Aquela casa tem quase 1.200 metros quadrados. Né? Olha só, agora chegou a hora da gente descobrir o mistério aí, porque falam, eu não sei se comentaram só comigo ou se rola um comentário mesmo, diz que tem um túnel por baixo que liga a casa ao comercial Tiradentes. Isso é verdade? Por baixo da rua? Reza a lenda, né? Você vai contar, revelar esse segredo para nós? É verdade. Não, ali é fofoca, porque Só ele lenda. tinha projetado uma adega no subsolo. E quando estava construindo, o seu Alfredo, ele era diferente. Quando nós desmanchamos a casa que existia lá, aquela casa era feita de tijolão. Tijolo que não se faz mais, antigamente, tijolo maciço. Ele, quando viu aquilo lá, ele começou a limpar ele mesmo. Né? É com isso aqui que você vai fazer a nossa adega. Né? Não tem mais tijolo assim. E quando começou a fazer a adega, ficou um vazio lá, falou, não, vamos aproveitar mais aqui. E foi aumentando o subsolo da casa. Aí parecia um túnel. Né? Foi daí que surgiu então essa história. Surgiu. Aí os pedreiros, o pessoal falava, nossa, nós estamos construindo um túnel embaixo da casa. Pra ir por baixo e abrir a loja. E ficou um espetáculo de adega lá, né? Com tijolo maciço, nem precisava de equipamento para climatizar. Né? E ali então tinha um setor de vinhos e setor de queijos. E uma sala ampla assim, com mesa, para a família toda sentar lá e degustar um vinho, comendo um queijo. Né? Que legal, hein? Legal, hein? Então, nessa época ficou, né, essa história do túnel. Do túnel. Mas não que o túnel ligasse o outro lado. Com o outro lado da rua. É. Olha só, curioso. E essa então, e essas foram as residências. A gente ainda vê Zona 5, Zona 2, essas grandes residências. Inclusive o zoneamento não permite que se construa prédios lá até hoje. Né? Então, muitas residências na época foi projeto meu e nós mesmos executávamos a obra. Aí vários médicos
me procurar para construir a sua residência, depois a clínica. Então passou a época das clínicas, né? Muitos médicos... Ali na Zona 1... na Zona 1, várias clínicas na Zona 1, na Rio Branco, mesmo na Teixeira Mendes. E é bom, o seus conta para nós. E construir casa naquela época era bom negócio? Dava para ganhar um dinheiro? Dava. Naquele tempo eu construía em regime de administração. Então, cobrar o projeto, mais o acompanhamento da obra. E nós tínhamos muito mestre de obra na época, né? Hoje é impossível. E um mestre de obra cuidava de 2 ou 3 obras próximas. E foi um tempo muito bom. Aí nós tínhamos tempo para, inclusive, desenhar um painel de azulejo e encomendava em São Paulo, né? Só que isso já era um projeto à parte. E foi uma época muito boa, muito serviço, 20 a 30 residências de alto padrão ao mesmo tempo. Nossa, executando. Caramba. Era uma equipe grande. Projetos em Marília, projetos em Goiôê, em várias cidades, Moarama. Hoje a gente acompanha algumas empresas algumas empresas que constroem residências, tentando ascender para construir prédios, como se isso fosse vamos imaginar uma próxima etapa, uma evolução aí o senhor vê desse jeito? É evolução natural, não é? E naquele tempo não tinha muito essa questão da segurança. E depois, então, o pessoal começou pouco a pouco a querer morar em apartamento. Então, nós construímos o primeiro prédio, aí já tinha um capital, né, para construir o primeiro prédio. E daí para o segundo, terceiro, foi um passo. Até me lembro quando resolvemos comprar um terreno enorme e projetar 6 torres, né? Quando minha esposa quase morreu. Você tá ficando doido? Falei, não, mas é um produto que vai vender rápido. E realmente foi o empreendimento que mais ganhamos dinheiro. 6 deu um torres? Impulso para nós muito grande. Daí abandonamos essa área de residência, justamente no momento que, né, o pessoal preocupado com a segurança deixou de construir residências. E o senhor se lembra a metragem desses apartamentos? Esse prédio, nós tínhamos apartamentos de 65 metros quadrados, mas eram 144 apartamentos. Para quem só fazia um prédio com 12, 16 apartamentos, era um desafio grande. Foi um salto razoável. E aí não paramos mais, né? Depois que eu falei. E naquela época já se vendia na planta? Como se vende hoje? Antes de começar a obra, você vende já os apartamentos? Já tinha essa dinâmica? Já tinha essa dinâmica. Mas nós sempre trabalhamos com parceria com a Caixa Econômica. Uhum. Então nós vendíamos com financiamento. E a própria Caixa Econômica ajudava a vender. Essa obra tem a garantia da Caixa Econômica, né? Uhum. Então dava mais credibilidade. E facilitar na compra, né, com financiamento. A pessoa comprava já com financiamento garantido. Então isso ajudava bastante. Então, e Maringá veio crescendo, isso veio ajudando todas as empresas a crescerem também. E as pessoas precisavam ter onde morar? Então por isso que eu falo, não foi tão difícil assim. Imagina, de 110 mil pessoas, Ana, para 450 mil, são 340 mil pessoas que precisavam de habitações. Ao longo desses 50 anos, né? Agora, veja bem, Maringá hoje cresce de 10 a 12 mil por ano. Habitantes por ano, é verdade. Imagina 10% desse pessoal precisando alugar ou comprar uma moradia. Não é? Bastante gente. Então, Maringá é um para, polo, né, de crescer. é um polo que não para. Porque num raio de 300 quilômetros, o pessoal vem se abastecer aqui em Maringá. É verdade. Economia, saúde, tanto educação. é que os centros de distribuições, né, foram construídos em Maringá são gigantescos. Uhum.
E os mercados de atacado também. O supermercado de atacado, veja a quantidade que tem. Então, Maringá é um polo logístico importante, né? Isso fez com que o empresário, com pé no chão, conhecimento, ele não tem como errar. Agora, erra quando dá um passo maior que a perna, não é? Então, sai da construção de residência, de repente lança um empreendimento enorme, aí não dá certo. Precisa ir aos poucos. Mas eu sei, a gente comentou aqui apartamentos de 65 metros quadrados, mas eu conheço apartamentos que são enormes, que foram construídos para design, apartamento de 1 por andar. Sim. Tem um até que tem quadra de tênis Sim. na parte de trás, assim. Jogo lá, tem um amigo meu que mora lá, adoro jogar lá, uma quadra de tênis de quadra rápida, que o pessoal chama. Como foi essa transição de você construir apartamentos menores? E o que te levou a imaginar construir apartamentos enormes para um outro tipo de público, para pessoas que... A Design, nesses 50 anos, ela teve algumas transições, né? Em Sim. construir o médio, o econômico, o alto padrão. O mercado é que comanda, né? Eu quero fazer. O que o mercado quer comprar? Eu sempre pensei dessa forma. Então, houve momentos, né, que muitos conhecidos falaram, você não lança um apartamento maior? Você lembra um apartamento, uma metragem alta, assim, que vocês construíram? Esse que eu tô me referindo, que tem quadra de tênis, Ele tem mais de 350 metros. Tem 360 metros quadrados 360. privativos. 360 privativos, você não ficou com receio não de vai que eu construo isso aqui e ninguém vem comprar? Não, antes desse empreendimento, nós fizemos de 150, 180, 200, 220. Veio subindo as Subindo metragens 150. E como eu tinha muito trânsito no meio do pessoal do agronegócio, na área médica, aí surgiu num evento aí, olha, você não está pensando em fazer 1 por andar, né? E daí eu resolvi lançar 1 por andar. E foi um sucesso. Aí fizemos outro 1 por andar. Esse que eu me referi, que é de 360 metros privativos, ele vendeu bem? Vendeu bem. Ele é no final da 15 de novembro, não é? Sim, Greenville. Greenville. Maravilhoso. É. Até hoje ele é um atemporal. É um trabalho para comprar aquele terreno lá, né? Então nós compramos aquele terreno, depois incorporamos mais outro terreno para poder fazer aquele prédio, ter a liberdade de projetar num terreno enorme, né? Então, é um mercado, é um nicho. O risco é maior ou menor? Eu costumo dizer que depende do mercado, depende da época. Uhum. Hoje, por exemplo, tem mercado para apartamentos abaixo de 70 metros quadrados. Está bombando, está vendendo bem. Daqui a pouco, ele pode passar para um apartamento menor ainda. É um reflexo que acontece em São Paulo. São Paulo tem momentos que entra os estúdios, né? Lança muito estúdio. Aí começa a sobrar. Aí o pessoal passa para uma outra metragem. Outra metragem. Aí começa a faltar os maiores e assim vai. O mercado é assim. Muita atenção, porque o empreendimento entre você adquirir o terreno, aprovar o projeto e construir, são 5 anos. Ao longo de 5 anos, a economia do Brasil, ele sempre está altos e baixos, altos e baixos. Então, tem que ter pé no chão, né? Fazer aquilo que está a seu alcance, porque você ir para o mercado, como você falou, a pessoa começa uma residência, você depois vai fazer um prédio, já começa um empreendimento maior. Se tudo der certo, ele vai ganhar. Se alguma coisa der certo, ele não aguenta. Esse risco que não pode correr. Falando em altos e baixos do mercado, é comum a construtora design acertar o que no tempo vai acabar tendo um índice de valorização enorme. Se a gente for pegar o caso do Viva a Vida, por exemplo,
Um amigo meu comprou um apartamento a 140 mil, 150 mil. E nós, acho que há um ano atrás, nós vendemos uma unidade já de terceiros, não era da construtora mais, há 6 meses atrás, um tempo atrás. 330 mil reais. Hoje está numa média de 450 mil ali os apartamentos. Então, essa é uma visão que você tem o sentimento da cidade. Né? Para quem viveu aqui desde a infância e tem um sentimento pela cidade, como que está evoluindo e onde lançar esse empreendimento. Então, se a localização é boa, você vende. Agora, qual produto que está faltando no mercado? Né? Por exemplo, Torres Douro. Hoje mesmo estava conversando sobre Torres Douro. 270 no lançamento. Né? Hoje é 480. Uhum. Às vezes até 500 mil a unidade mais... Curiosamente, a Design acaba construindo nas regiões que curiosamente são as regiões que elas explodem. O senhor sabe alguma coisa que a gente não sabe, seu Wilson? É as amizades antigas. Porque a região que você constrói, veja, no Torres Douro vem um evento ali de uma mudança de zoneamento que transforma ali aquela região da Glebe Tororó. E grandes grupos econômicos compram áreas ali que começam projetos monumentais e que faz o Torres Douro disparar de preço. Antes disso, o Viva a Vida na Carlos Borges dispara de preço. Onde você constrói dispara de preço, isso? É que ali nós tivemos o incremento da Avenida Carlos Borges, que foi totalmente remodelada. E agora nós temos um novo empreendimento ali, que é o Amalfi. E o centro tecnológico, né, as empresas de tecnologia, ali ao longo do Nildo Ribeiro, você vê quantidade de pessoas que vão trabalhar lá. Precisam morar. Vai ser muita gente que vai trabalhar. Precisam ter lugar para morar. E muita gente vinda de fora, né? Mas é um padrão, pessoa com nível salarial muito bom. Então a ideia é que o Amalfi, apesar de ser um apartamento compacto, ele seja de alto padrão. Ele é um apartamento de alto padrão, porém compacto. Em metragens menores. Compacto. Então aquele casal profissional que tem um filho, 2 filhos, então ele vai viver lá tranquilamente 10 anos, depois ele pula para o maior. Que ele vai gastar dinheiro. Mas ele vai ter orgulho de dizer que mora lá porque é um alto padrão. Será que o Amalfi vai ser mais uma dessas acertadas aí da Design? Porque a gente, quando a gente olha para o histórico aí, aonde a Design constrói, tem uma valorização altíssima, muito fora do comum do mercado. A Maringá, por si só, ele já valoriza muito bem os empreendimentos. Mas, realmente, a gente tem um histórico da construtora Design que é muito expressivo frente às outras construtoras. E aí, inclusive, eu acredito também, seu Wilson, que isso vem muito de encontro com os diferenciais de vocês. A gente sabe que a Design ela não é uma construtora comum e que vocês valorizam muito detalhes como qualidade do que vocês constroem, né? Que vem aí a visão de propósito, desde o início ali, pensando em qualidade. O senhor acredita que hoje esse é o maior diferencial de vocês? Quando fala assim de propósito, qual que é o maior propósito da construtora, além de só construir prédios, né? A Design é uma empresa familiar. Hoje não precisamos ter necessidade de atropelar, né, o crescimento. Então nós temos muito mais tempo para dedicar à obra do que ser um atacado de... tem construtora que trabalha no atacado, hipermercados, né? Nós somos uma boutique familiar, então tem mais tempo no projeto, mais tempo para cuidar das obras e do acabamento. E agora, os últimos empreendimentos, nós temos a mão do meu irmão Edson Yabico. Para quem não conhece, é o arquiteto que projetou o novo edifício Sicredi. O Sicredi Dexis, que é um ícone Maringá muito bonito. Quem que é o Edson, né? Ele trabalhou durante 25 anos num dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, que é a Norman Foster de Londres. 25 anos lá, tendo experiência de uma arquitetura multicultural, né? Com obras do mundo todo, arquitetos do mundo todo. E, adquirida essa experiência, ele e mais alguns amigos saíram, montaram seu próprio estúdio. Ele ficou em Londres, outro foi para Frankfurt, outro foi para Dubai,
e assim por diante. E participa de certames. Quando vence, então junta a equipe e executa o projeto, cada um na sua especialidade. E ele, então, eu convidei para uma parceria no projeto Sicredi. E o resultado está aí. Incrível. O nosso projeto daí para frente, o Legacy, é um deles. Tem a mão do Edson. O Amalfi. Inclusive, o Legacy, eu tenho uma unidade lá, tá? O senhor cuida bem da unidade 1004, tá? Unidade 10º andar, tá? O senhor cuida com muito carinho lá, que essa unidade é minha, tá? Então, mas você é um feliz proprietário. Você veja a localização. Muito né? legal. É um apartamento compacto, de 120 metros quadrados, porém não falta nada. Tem coworking, área de lazer, a compra no entorno, passeio no Parque do Ingá, fica tudo aos seus pés. Piscina no rooftop. Né? E o rooftop, que geralmente seria de um proprietário só, ele foi dedicado a todos que moram lá. Né? O ponto principal, top do prédio, compartilhado com todos os moradores. Então, isso é um conceito também que o Edson sugeriu. A área mais nobre do prédio, ela acaba sendo contemplada por todos os moradores, não só por um. Isso é muito inteligente. Então, agora ele desenvolve o Amalfi e o Verde Espaço, né, com todo esse conceito. O Verde Espaço na Gedner, ele vai ter um cubo lá em cima, onde é como se fosse um mirante, um ponto de encontro. Todos. Ali tem um espaço para piano, tomar um vinho, fazer um pequeno comes e bebes ali. Então, final da tarde, lá vê o pôr do sol. Né? Então, tudo ajardinado. Um prédio com sustentabilidade. E apartamentos na faixa de 60 a 75 metros quadrados. 65 a 75. 2 e 3 dormitórios. Mas a área de lazer é fantástico. Porque o terreno é muito grande. Muito grande e é uma área que faz tempo que é da sua família, né? Sim. Que eu comprei e nem existia o Unicesumar. Era a nossa chácara de... Guardou o terreno com carinho. Era a chácara de lazer da família. E da empresa também, né? Mas a cidade cresceu rápido. E o Verde Espaço, como o próprio nome diz, é dedicado ao verde na cidade. Então, o destaque desse empreendimento é o verde. Né? E o Amalfi, a inspiração vem da costa amalfitana. Então, na cor do prédio e no embasamento do prédio, você vai lembrar de detalhes de Amalfi. Então, o Edson passeou por Amalfi, ele conhecia. Ele tem vários detalhes e cores de materiais. E a parte de implantação vai ser toda dedicada a Amalfi. Então, você chegando ali, a entrada é imponente, muito verde, né? Muita cor terracota. E entrando no empreendimento, na parte térrea, desde salão de festa, entretenimento, a parte da recepção, a área da piscina, tudo lembra Amalfi. Né? Então vai ser muito interessante. E essa é a proposta. Apartamentos mais compactos, porém de alto padrão. A gente percebe que vocês constroem muito pensando nas pessoas, né? A Design, ela pensa em todos os empreendimentos dela, a gente nota que vocês vão além da metragem que o mercado está procurando. Mas qual que é a necessidade que as pessoas têm? Como é que eles vão utilizar aquilo ali na prática? São detalhes que fazem toda a diferença. Nós temos uma responsabilidade muito grande, não é? Porque a pessoa trabalha, faz uma poupança, ganha dinheiro e entrega nas nossas mãos. Para realizar o sonho mais nobre do homem, que é o seu lar, onde vai morar com a sua família. A construção do lar é o sonho mais nobre e justo do homem. De que é essa frase? Eu que sempre escrevi isso, né? Eu coloquei isso como uma frase mantra, poderosa, né? Mantra, porque aí eu coloco isso para desde o servente da obra até o mestre de obras, né? E todos os funcionários da empresa. Olha a responsabilidade que nós temos, não é? Não pegamos a poupança da família, temos que devolver para ela um lar, onde ela vai ser feliz. A realização dele.
E temos que procurar, de todas as formas, superar a expectativa, né? Nunca frustrar. E isso é uma coisa interessante, porque a gente, como trabalhador no mercado imobiliário, a gente já viu várias situações de uma construtora entregar um empreendimento e o proprietário ele não está satisfeito. Olhar legal, pegou as chaves, ele não ficar tão satisfeito com o que ele viu, né? Pedir ajustes. Com a design, a gente vê que é muito diferente. A própria construtora, ela tem ali uma carteira de clientes fidelizados que só de falar que vai ter um próximo lançamento, você já tem uma lista de fila de espera de gente que já é cliente da construtora querendo comprar, porque ele teve realmente essa expectativa superada, ele ficou muito contente com o que foi entregue para ele e ele já quer estar no próximo de novo, né? Então, Ana Paula, a construção, ela é uma coisa não é industrializada, é artesanal. Então, poderá ter alguns defeitos. Porém, a pessoa vai observar que não existe nenhum material de segunda linha. Todas marcas reconhecidas, né, como boas e excelentes no mercado. E o importante é pós-obra. Surgiu algum imprevisto, algum defeito, a empresa tem que ir lá e arrumar. Né? Isso que é importante. Garantir que não tem nada, sai perfeito, como, até porque é construído por como pessoas, celular, né? não tem como, né? Cada parede é feito com uma pessoa diferente. Mas, justamente por isso, nós estamos evoluindo no sistema construtivo, né? Na medida do possível, evoluir. Porque já passou há muito tempo, né? Ficar empilhando tijolo por tijolo. Você judia do seu operário, não é? E cada operário tem uma habilidade diferente. Então aquela parede ficou certinha, a outra não ficou tanto, mas depois tem que chapiscar, tem que rebocar. Então o reboco fica com 1 centímetros a 2 centímetros de diferença. E se tem 2 centímetros, você vai pendurar um quadro, é um problema. Né? Então nós abolimos o tijolo. As paredes internas é drywall. É um material que há 80 anos, né, 60 a 80 anos na Europa, no Japão, é esse sistema que veio evoluindo. Não empilha tijolo, porque lá também não tem mão de obra mais como aqui no Brasil, não tem. E a parede externa era o problema, né? Ao empilhar tijolo, rebocar, chapiscar, pendurar uma gaiola do lado de fora, o risco de acidente é grande, né? O risco de sujeira, a vizinhança também é grande. Então, nós adotamos o sistema de parede de concreto, né? É uma tecnologia já muito utilizada e que chegou firme aqui no Brasil. Essas formas são encomendadas lá na Coreia do Sul, tem outros fabricantes também. Você vê a fábrica, é toda automatizada, robôs. Entra com um projeto ali, ele desenvolve tudo, todos os cortes, as emendas, tudo feito, a solda, tudo feito com computador, igual fábrica de carro, né? Vem aquelas formas de alumínio, que já deixa perfeita a textura da parede. E ali você pode pintar ou revestir. Na parede de tijolo, você tem que empilhar, dá o trabalho que dá. Depois tem que chapiscar, tem que rebocar. E olha o risco ao longo do tempo, se o condomínio não fizer a manutenção, de aparecer microfissuras, e isso infiltra água e vai aumentando o problema, né? E a parede de concreto tem algumas vantagens térmicas, tem várias questões aí ligadas também. Sim, Conforto térmico. conforto térmico, a resistência, né? A parte de instalações elétricas de esgoto, você levanta uma forma aqui, vem a ferragem, está tudo aberto. Tanto o encanador quando eles trabalham, tranquilo ali. Não precisa rasgar a parede com uma serra, faz aquela poeira, a pessoa inala a poeira, não é? Isso faz mal para a saúde. E depois colocar a tubulação, depois emassar outra vez, né? Ali futuramente pode dar problema, pode dar problema de microfissuras depois. E com esse sistema acabou. Amanhã, na parte interna, você quer fazer uma mudança, né, não tem tanto problema como se fosse alvenaria. Você desmonta a parede, né? E aquela parede de gesso acartonado é uma parede técnica, diferente do tijolo. Tijolo,
o isolamento acústico térmico é aquilo. Não dá para melhorar. Quer melhorar, então tem que colocar um revestimento de drywall. Então, para drywall, você consegue o isolamento que você precisa. Tanto é que os estúdios todos são feitos em drywall, né? Hoje em dia até os mais altíssimos padrões, já, os sim. empreendimentos... Isso é para altíssimo padrão, porque o custo é maior que tijolo. Uhum. Do que fazer uma parede de qualidade é alvenaria, muito melhor. o drywall custa mais caro. Porém, você ganha na velocidade da construção, né? Na produtividade e não ter retrabalho. Então, se somar o prazo de obra, o retrabalho, aí então ele tem um preço menor que a alvenaria, né? Então, não tem... você pode pagar mais caro o drywall, mas você tem outras vantagens. A rapidez e a segurança do trabalhador. Então... E agora, a gente falou aqui de 2 projetos. O Amalfi e o Verde Espaço. Que são os próximos lançamentos da Construtora Design, tá, pessoal? Já que a gente ia falar sobre isso só no final, mas o seu Wilson já adiantou, já contou essa novidade para nós. Tá conversando com um cara que é ansioso, ele não aguenta. E eu adorei já saber um monte de novidades. Em breve teremos aí um grande projeto da Construtora Design, então fiquem aí atentos, porque a expectativa é que venda aí com uma velocidade bem grande. Talvez não tenha unidade disponível se você ficar esperando aí, porque vai ser Tem projeto. o Verde Espaço, que a gente já pegou um spoiler aqui, que é na Zona 8. Uhum. E a localização do Amalfi, seu Wilson? A Amalfi fica naquela região que está super valorizando agora, né? Ao longo da Carlos Borges, ali, ao longo da Carlos Borges, tem projeto de mais supermercados. E ficou bonita aquela avenida, bonita. não? Todos os centros médicos e coisas ali, clínicas de plástica, hospitais. São uma região que ficou uma região nobre. E vai ser a entrada principal de quem vem de fora, né? Vem do aeroporto. A Sinclair Sambati já tem projeto aprovado e vai ser totalmente remodelada. Totalmente Começa esse duplicada. ano, né? A duplicação Começa este do ano. contorno. Lá no final da Carlos Borges, onde ele encontra com o Contorno Sul, tem um projeto de um grande viaduto, um pontilhão ali. Sim. É o trevo ali. Isso, o trevo. Depois do trevo está a expansão da cidade com e produtos ali vai de alto padrão. Muito. Então, Principalmente para o movimento vai para lá, não é? Então, a valorização que você disse, né? A pessoa compra no lançamento e no final da obra ele vai ter a felicidade de ver quanto valorizou, com certeza nós vamos oferecer no Amalfi. Seu Wilson tá dando uma dica mais uma vez aí, hein, para vocês. Os empreendimentos da Design super valorizaram e ele tá contando novamente, deixando aqui bem claro que aquela região vai passar por um crescimento ainda maior, bem mais profundo. Então, quem investiu no Amalfi... Foi o que aconteceu no Viva a Vida. E esses dias eu tive na Design lá, conversando com o Gustavo, e eles diziam assim... Poxa vida, se a gente tivesse ficado com mais apartamento do Viva a Vida, seria melhor para nós, porque o preço subiu muito, né? E aí o senhor, então, às vezes vender o prédio todo não é um bom negócio, Wilson. Não é. Porque o preço sobe realmente e você poderia ter acompanhado aí essa subida de preço e a valorização ficou, de fato, nas mãos de quem comprou, de quem acreditou na construtora, mas, de fato, se tivesse ficado com uma reservinha ali de uns 40 apartamentos, era mais negócio. Mas... Nós, incorporador, construtora, temos que, se o cliente quer comprar, tem que vender, né? Ficar segurando não é o foco. Mas nós vamos segurar, sim, porque acreditamos no empreendimento. Esse empreendimento, apesar, eu falei, compacto, mas tem suíte, é de alto padrão, né? Então a pessoa não está comprando um apartamento pequeno ou popular, é alto padrão. A especificação de todos os materiais são de primeiríssima qualidade e o destaque vai ser realmente a implantação, a área de entretenimento do empreendimento. Quem tem criança, quem tem pessoas de idade, vai ter espaços ali para
passar o dia, a tarde, final de semana, né, naquele quintal enorme, praticando um beach tênis, né, natação, pomar, horta, Olha, já Olha os academia. spoilers aí. É, Olha os spoilers aí. academia enorme. uma área de lazer de um clube mesmo. É. Então é um clube. Então, essa aqui é a proposta. É um apartamento de alto padrão, porém compacto. Essa unidade. Por quê? Ele chega em casa, deixa as coisas e desce para lazer, fica lá, né? Nós temos espaços gourmets ali, menores com spa. A pessoa está lá na área gourmet, junta seus amigos ali para um jantar, um almoço, e o pessoal pode ficar no spa, né, privativo deles. Ah, vamos juntar, aí vamos receber uma visita, reserva lá a churrasqueira, né? Fica lá na churrasqueira. Ah, vou fazer uma festa maior. Então tem o salão de festas. Ah, uma festa maior. Incorpora o espaço gourmet, se amplia. Então ele é bem flexível, né? Bem prático para usar. E quem comprar não vai se arrepender, não é? Ele vai ter orgulho de ser que mora lá. Isso é importante. Às vezes a pessoa tem receio de falar que mora lá. Nossa, você mora lá, né? Nossa, você mora lá. É diferente, né? É verdade. Então, E hoje as principalmente pessoas o não querem jovem só casal. morar, elas querem viver É. no lar delas. Elas querem ter muito mais qualidade de vida, bem-estar. E com a nova geração de apartamentos, a gente pode vivenciar tudo isso com bastante áreas de lazer. Não precisa mais você sair, dirigir 15, 20 minutos para chegar numa academia e depois mais 15, 20 minutos para você voltar para casa. Você consegue praticar um exercício físico dentro do teu prédio, consegue jogar beach tênis dentro do prédio. Então isso é E a gente pegar um edifício com metragem privativa de 60 metros, 61. 61, com assinatura do Edson Essa é a Henrique, bico. a pessoa consegue adquirir uma unidade investindo menos do que num apartamento maior, provavelmente que tem assinatura de um arquiteto assim renomado, e consegue ter a qualidade toda que traz a assinatura do Edson para um A projeto. assinatura de um arquiteto é assim, de um arquiteto, né? Não é de uma marca, né? De um arquiteto que tem a experiência de 25 anos em vários locais do mundo. Essa experiência de mundo é importante, né? Cultura de vários lugares, que ali eram 1.200 arquitetos de várias nações, né? Então, essa arquitetura multicultural dá uma experiência e um conhecimento muito grande, que ele incorpora nesse projeto. no projeto. Diferente de apenas colocar uma marca famosa, não é? E o projeto não foi feito por... Agora, no nosso caso, o projeto é do Edson. Com toda essa experiência que ele teve, ele vai emprestar para esse projeto. Da mesma forma que esse edifício Sicredi. O edifício Sicredi tem todas as certificações, né? LEED, Platinum e WELL. Né? O que é o WELL? É a pessoa que trabalha, sente muito bem ali dentro, né? É um atestado de bem-estar e qualidade de vida. Qualidade de vida. E quem não sabe, o projeto foi concebido com um pulmão e um coração, né? Dentro. Então, nunca você está muito longe da janela. Trabalhar. Entradas de luz natural, conexão com verde. Edifício enorme, gordo, uma torre só, a pessoa está lá no meio. Ali no Sicredi não tem isso. São 2 blocos distintos e um pulmão dentro, um coração ali dentro. E, então tem significados também, né? O térreo começa na cor da terra, porque a cooperativa nasceu da terra, do agronegócio. Terra vermelha de Maringá. Verde, E a transparência dos negócios, né? Você olha ali, você enxerga. Você olha para lá, você enxerga o diretor ali, não tem parede fechada, tudo aberto. Ele diretor lá, os colaboradores aqui ali. Poderoso, hein? As inspirações. Poderoso. Então, essa experiência
que é importante, né, o mercado saber que vai estar no Amalfi, como está no Legacy. O próprio nome, né, foi escolhido, é um legado. Né? Como está na Avenida Santos Dumont, ele se inspirou no legado que Santos Dumont deixou para nós. Né? Ele sempre queria ver de cima, novas vistas, novos horizontes, olhando de cima. Então, ele dedicou a parte mais nobre, lá em cima, para todos terem acesso. Todos que moram no prédio. Né? E até os detalhes da estrutura, vamos diminuir o número de pilares, ele vem e sai como se fosse árvores. Né? É muito interessante. Muito. Às vezes a pessoa... E o senhor agora está com 73 anos? Sim. E ainda muito ativo. Eu sei que tem na Design o início de uma passagem de bastão para as novas gerações. É uma empresa familiar. Né? É uma empresa familiar que vem entregando aí de uma geração para outra e tal. E o senhor, mesmo com essa nova geração vindo aí, assumindo parte das tarefas da construtora, o senhor ainda participa da concepção dos projetos? A minha função principal hoje é a mentoria. Qual empreendimento fazer, como fazer, qual a característica desse empreendimento e passar para o Edson qual que é a intenção e ele desenvolve. O propósito. Sim, ele desenvolve juntamente com uma arquiteta aqui de Maringá, que é nossa sobrinha, também é a Bico, né? Muito eficiente. Ela cuida dos detalhes internos, todos, né? E eu, então, fico na mentoria e acompanhamento disso. Tá bom aqui, mexe lá, arruma aqui. Ainda vai na obra? Eu vou passear na obra. Vou passear na obra. Ver como é que tá ficando. É necessário isso, né? Para você acompanhar, está saindo de acordo com o que você imaginou. Né? Vai passear na obra, observa, vem e comenta, orienta. E esse é o meu dia. Né? E tem consciência dos meus 73 anos, então vou jogar meu golfe. Né? 3 vezes por semana. Desfrutar também. Eu vou para academia 3 vezes por semana, tem que se cuidar. Mas não podemos parar. Você para, aposenta, você fica gagá. Então eu não quero ficar gagá tão logo. E é muito bom uma igreja familiar acompanhando o meu filho, né, o Gustavo. Tá à frente, meu genro, tá parceiro do Gustavo. Minha esposa é engenheira também, tá comigo desde o início. E eu sei que ela é super ativa na empresa também, né? Ela é 220. Eu sou 110, é 220. Então não para quieta. E isso é muito bom para a saúde também, né? E tem 2 filhas que não quiseram ser engenheiras nem arquiteto, vão ser médicas. Mas estão muito bem sucedidas, né? No seu hospital. Nós construímos um hospital para elas, hospital de olhos. E agora a outra está construindo uma nova clínica de cirurgia plástica. Então é uma satisfação enorme trazer todos os filhos para uma cidade que cresce e ajuda todo mundo a crescer, não é? E mesmo por isso, quando fui presidente do CODEM, a inspiração foi essa, que nós temos que ter gratidão pela cidade. E nós vimos a cidade no centro, ela tem um desenho que foi feito lá em 1940, em 47 então foi fundada. O cuidado com o planejamento, cuidado com o relevo. De lá para cá, não tinha como ser diferente. Os prefeitos que vieram lá eram um povo da época, né, sem conhecimento. Então foram dominados pelas loteadoras, que lotearam, né, fora desse espaço planejado e descaracterizou a cidade. Aí tem problema de trânsito, problema de inundação, essas coisas todas. O centro da cidade acompanhou a curva de nível. Você pega o Brasil, daqui vai até lá no antigo aeroporto, é tudo em nível. Né? Isso não foi por acaso, foi projetado por uma pessoa especialista. Foi planejada para aquilo, né? Então, na época, numa reunião
do CODEM lá na fazenda do Wilson de Matos, lá no Sesumar, eu levei essa ideia. Vamos deixar um legado, né? Como gratidão. Vamos fazer o master plan da cidade. O que é master plan da cidade? Também foi uma inspiração do meu irmão, contando a história de Singapura, própria Nova York e várias outras cidades importantes, Londres também, passou por um master plan. E o que era antes, o que ficou depois, né? Cresceu, desenvolveu. Então, em vez de olhar aqui, olha mais de cima. Você tem uma visão ampliada. Aí você vê que não podemos deixar na mão de não especialistas expandir a cidade sem um planejamento. Né? Descaracterizou a cidade. Cria problema social também. Na hora, o pessoal que estava lá, né, Wilson de Matos, Jefferson, Nogaroli, falou, é isso aí, vamos. Né? Só que já tivemos isso, Maringá 2020, Maringá 2030. Só que na época foi feito por nós mesmos, em Maringá. Não foi contratado um especialista para fazer isso, né? Então foi aprovada a contratação da Price, a Terraço, no escritório de reconhecimento mundial, participou de vários planos de master plan, e eles então vieram nos ensinaram como fazer isso. De lá para cá, até o centenário da cidade e mais para frente, então nós temos as câmaras técnicas de especialidades, na área de saúde, educação, urbanização, parte financeira, tudo, onde reúne os melhores da cidade que empresta gratuitamente seu tempo, seu conhecimento, né, dentro daquela câmara técnica, dentro daquela área de conhecimento. E o prefeito, então, se beneficia disso. Passa tarefas para o CODEM e o CODEM distribui para a câmara técnica. Isso dá segurança, divide a responsabilidade da administração e, com isso, nós vamos ter a certeza que Maringá daqui para frente volta a ser planejada. O crescimento planejado. Né? Isso favorece a economia. Uma economia forte, você pode ter área social e ambiental, certo? Não adianta pensar em ambiental e social se não tem dinheiro, né? Então, o Master Plan, ele se completa dessa forma. Desenvolver a cidade, né, do ponto de vista econômico, depois social e ambiental. Então, esse é o legado, né, que eu me orgulho muito de ter trazido essa ideia e pegou. Né? Então, muito grato pela cidade sempre. Que coisa, que coisa maravilhosa. É uma honra, né? Tá escutando tudo isso e tá aqui na mesma mesa que o senhor, porque com certeza, o senhor faz parte do desenvolvimento da cidade de Maringá, ajudou isso tudo a ser a cidade, a potência que ela é hoje, e a construtora vem cada vez mais colaborando com esse e a gente vê alma no que o senhor está dizendo. A gente vê que o senhor realmente se entrega a essas razões aí. É mais uma sorte que tive na vida, né? Eu, em 2010, fui escolhido como o empresário do ano. E daí que eu comecei a participar da ASSIM. E depois, assim, me colocaram CODEM na minha mão. E por que me escolheram? Porque eu imaginei que não é só trabalhar para si mesmo, pensar em si mesmo, né? Tinha que fazer alguma coisa. Então, eu fui trabalhar, dedicar ao Lar Escola da Criança. Por que Lar Escola da Criança? Porque ali você mexe trabalha com as crianças. Depois que foi para esse caminho, foi para a droga, a criminalidade, não tem mais conserto. Tudo é paliativo. Cuidar enquanto é criança, né? Agora, se você cuida da criança, você vence a batalha contra o descaminho. Né? Gostei muito de lá e estou gostando muito, né? Muito tempo estamos lá participando. E justamente por causa desse trabalho social que me indicaram. Não que eu fosse o maior empresário da cidade, né? Então, um empresário que dedica na área social.
E aqui fica a mensagem, né? Todos querem fazer alguma coisa para a sociedade, para os menos favorecidos. Esperam uma oportunidade, um momento. E esperam 1 ano, 5, 10 anos, passa rápido. Né? A melhor forma de fazer isso é adotar uma entidade já tradicional da cidade. E potencializa aquilo que você quer fazer. Ao invés de começar do zero, você já adota uma entidade. Então fica aí uma mensagem, não é? Então, a todos, empresários, pessoas de bem, não esperam muito, não. Escolhe uma entidade e adota aquela entidade. Faz muito bem para a pessoa. Você se cerca de bons amigos, né? E você acaba... De boas energias e... E aquele sentimento ajuda no seu trabalho. Especialmente se você está ajudando aquela entidade, não, aquela entidade te ajuda muito mais. Né? Então, essa seria a mensagem que eu queria deixar para finalizar esse bate-papo gostoso que estou tendo com vocês. E desejar que vocês tenham sucesso, né? Junto com a Design, na venda do Amalfi e outros empreendimentos. E não esquecer do Legacy. Já estão lá em cima, né? Desenvolvendo bem a obra. E lembrar para o pessoal que morar tem que pensar na racionalidade, na facilidade. Você morar naquele endereço, tudo fica fácil. O Legacy fica do lado do Maringá Park, pessoal. É um empreendimento de 119 metros quadrados, com 3 suítes, perfeito para uma família morar ali com qualidade, para a cidade, né? Do lado do Parque do Ingá. Incrível. E eu, que sou imobiliarista, conheço todos os empreendimentos da cidade. E eu escolhi comprar o Legacy. Então, encerrando, né? Agradeço a oportunidade e sempre que puder, dá uma passadinha na Design. Nós estamos fazendo um trabalho lá Nós teremos lá uma sala de sensibilização. Não sei se o Gustavo já disse. Então, a pessoa vai lá, vai fazer um passeio. Vai começar pela história. Vai emergir mesmo na da essência. Cidade, depois já entra para a história de Amalfi e vai conhecer o nosso empreendimento. Uma sala com a tela quase 180 graus. Depois de ir lá, então, vai conhecer o decorado Amalfi. Vai encantar todos que forem lá. Né? E um café torrado na hora, né? Isso é importante. Delícia. Que delícia. Então fica o convite para vocês ali. Né? E para quem quiser nos conhecer ali. Seu Wilson, foi uma grande honra para nós. Mais do que um bate-papo, foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito aqui, inclusive peguei no celular umas 2 vezes para anotar aqui algumas coisas que foram lições. Obrigado por isso, obrigado pelo seu tempo, obrigado por dedicar aí essa 1 hora a nos ensinar. E a sensação que eu saio agora é um sentimento muito forte de gratidão por estar aqui essa tarde e por ter tido a experiência de participar desse bate-papo contigo. E te Obrigada. conhecer, porque a a gente já viu em outras oportunidades e a gente escuta muito falar, né, da tua história, da tua trajetória, de tudo que você fez, mas eu acho que pela primeira vez a gente teve a oportunidade de passar tanto tempo falando com você e vendo não só a história maravilhosa da tua construtora, mas a história maravilhosa de civilidade e o exemplo que você deixa para todos nós. Obrigado por isso. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. E aguardem aí os próximos episódios do Patrimônio Cast. Obrigado por você que ficou com a gente até esse momento e até a próxima.